Uma nova geração que aparece a cada tempo, pessoas que se destacam por seu nobre sentimento. Andarilhos sempre com suas armas empunhadas, uma incrível geração de mestres na espada. A cada suor derramado por anos de treinamento, a cada corte de espada demonstram os seus talentos, por suas habilidades que são muito conhecidos. Apenas quando os veem todos já sentem o perigo da nova geração. Prodígio atualmente ao salvar aquele garoto, um amigo como presente. Mostra a todos o título, o nome de seu poder, grande bondade no coração, todos ali vai proteger. Um poder gigantesco de inimigos sente dó, com sua força em batalha, espadas viram pó. Anos como cavaleiro sem nem sacar a espada, oponentes contra ele, isso não leva a nada. Cavaleiros cuja bondade é contida no coração, por tudo e todos, sempre presentes por sua nação. Por anos de glória, uma família muito respeitada, inimigos em batalha perecem as suas espadas. Cavaleiros cuja bondade é contida no coração, por tudo e todos, sempre presentes por sua nação. XXXXXX ouvindo as palavras de Ike, o filho de Poseidon e a filha de Atena ficaram em silêncio, cada um em seus pensamentos. Percy lembrou novamente de todas as expressões tristes que viu no chalé de Hermes. Ele meio que concordou com as palavras de Ike. Annabeth olhou nervosamente para o céu, como se fosse ficar tempestuoso novamente. Você não deveria falar assim. Os deuses não vão gostar disso. Ela disse para Ike. Teoricamente não foi uma ofensa, apenas uma pergunta retórica. Sem ofender os deuses, se eu fiz isso peço que me desculpem. Foi apenas curiosidade, disse Ike calmamente. Ele olhou para o céu quando deu suas desculpas. Ike sabia que não poderia ofender os deuses, até que ele tivesse com o mesmo nível de poder que eles, por enquanto ele decidiu dar uma de Aizen. Ser respeitoso, curioso e obediente aos deuses, até ficar mais forte que eles. O olhar preocupado de Annabeth foi substituído por alívio, quando viu que ele não foi morto por um raio. Então, estamos presos aqui? Perguntou Percy de repente. É isso? Pelo resto das nossas vidas? Depende, disse Annabeth pensativa. Ela começou a explicar, alguns campistas só ficam no verão. Se você é filho de Afrodite ou Deméter, provavelmente não é uma força realmente poderosa. Os monstros podem ignorá-lo, e então você pode se arranjar com alguns meses de treinamento de verão e viver no mundo mortal pelo resto do ano. Mas, para alguns de nós, sair é perigoso demais. Temos de ficar o ano inteiro. No mundo mortal, atraímos monstros. Eles percebem nossa presença. Vêm nos desafiar. Na maioria das vezes eles nos ignoram até termos idade suficiente para causar problemas, cerca de 10 ou 11 anos, mas depois disso muitos dos semideuses vêm para cá ou são mortos. Alguns conseguem sobreviver no mundo exterior e se tornam famosos. Acredite, se eu lhe contasse os nomes você os conheceria. Alguns nem sequer se dão conta de que são semideuses. Mas poucos, muito poucos são assim. Então, os monstros não podem entrar aqui? Perguntou Percy, preocupado que esse lugar não fosse seguro. Não, a não ser que sejam intencionalmente mantidos nos bosques ou convocados por alguém de dentro. Annabeth sacudiu a cabeça negativamente. Porque alguém ia querer convocar um monstro? Indagnou Percy, achando estúpido a ideia de alguém invocar um monstro. Para a prática de lutas. E também, para pregar peças, respondeu Annabeth como se fosse óbvio. Praga peças? Questionou Percy. De qualquer forma. A questão é que as fronteiras são fechadas para manter os mortais e os monstros de fora. Do lado de fora, os mortais olham para o vale e não veem nada de inusitado, apenas plantações de morangos, disse Annabeth ignorando a pergunta de Percy. Então, você é uma campista de ano inteiro? Percy perguntou, olhando para ela curiosamente. Annabeth assentiu. De dentro da gola da camiseta ela puxou um colar de couro com 5 contas de argila de cores diferentes. Era exatamente como o de Luke, só que o de Annabeth também tinha um grande anel de ouro enfiado, como um anel de faculdade.
Estou aqui desde que tinha 7 anos, disse ela em um tom nostálgico e um pouco sombrio. Todo mês de agosto, no último dia da sessão de verão, a gente ganha uma conta por sobreviver mais um ano. Estou aqui há mais tempo que a maioria dos conselheiros, e eles estão todos na faculdade, porque veio tão jovem. Annabeth girou o anel no colar. Não é da sua conta, cabeça de alga marinha, você tem que aprender que todo mundo tem um assunto delicado. Por isso acho que você deve evitar tocar neles, disse Ikki olhando para Percy. Desde que se lembra, o filho de Poseidon não consegue manter sua boca fechada. Isso foi um motivo de muitas das expulsões escolares. Seria muito bom se ele aprendesse a não falar nas horas erradas, ou mais especificamente ter o bom senso do que perguntar ou responder. Annabeth olhou para Ikki e acenou com a cabeça em gratidão, apesar de que seu rosto estava meio vermelho, e seus olhos brilhando quando olhou para ele. Desculpe, se desculpou Percy um pouco sem graça. Para evitar que isso continuasse, ele disse. Então, eu poderia simplesmente sair andando daqui agora mesmo, se quisesse. Seria suicídio, mas você poderia, com a permissão do Sr. de Quirón. Mas eles não dariam permissão até o final da sessão de verão, a não ser. Annabeth franziu a testa. A não ser? Perguntou Percy. Ikki apenas colocou as mãos no bolso de seu moletom e ficou pensativo. Ele realmente deveria ter lido Percy Jackson mais de uma vez. Ele não lembra quase nada dos detalhes, apenas alguns eventos que o impactaram o bastante para ele lembrar. Claro, ele também lembra que o único jeito de sair do acampamento é ganhar uma missão do oráculo. Que lhe seja concedida uma missão. Mas isso dificilmente acontece. Na última vez, a voz de Annabeth foi sumindo. Enquanto ela lembrava da última missão, pelo seu tom a missão não tinha ocorrido muito bem. Ikki forçou sua mente a se lembrar, essa missão tinha a ver com Luke e um dos 12 trabalhos de Hércules. Se ele não se engana, foi nessa época que Luke começou a guardar rancor contra os deuses, e Cronos usou isso para manipular o filho de Hermes. Percy percebeu o tom de voz de Annabeth, então mudou de assunto. Antes, quando estava doente no quarto, disse ele. Quando você me dava de comer aquela coisa, ambrosia, disse Ikki sem tirar os olhos do lago, ele parecia divertido. Disse Percy dando uma breve olhada para seu amigo, antes de fazer uma pergunta à filha de Atena. Você me perguntou algo sobre o solstício de verão. Os ombros de Annabeth se contraíram. Ela olhou para o filho de Poseidon com olhos questionadores. Então, você sabe alguma coisa? Interrogou a filha de Atena com olhos estreitos. Bem, não. Na minha antiga escola, e que eu por acaso, ouvimos Grover e Quirón conversando sobre isso. Grover mencionou o solstício de verão. Ele disse algo como não termos muito tempo, por causa do prazo final. O que isso queria dizer? Perguntou Percy confuso. Annabeth apertou seus punhos. Eu gostaria de saber. Quirón e os sátiros, eles sabem, mas não contam para mim. Algo está errado no Olimpo, algo muito importante. Na última vez em que estive lá, parecia tudo tão normal, disse ela. Um pouco de frustração poderia se ouvir em sua voz. Você esteve no Olimpo? Perguntou Ikki com um pouco de curiosidade. Alguns de nós, campistas de ano inteiro, Luke, Clarice, eu e poucos outros, fizemos uma excursão durante o solstício de inverno. É quando os deuses fazem sua grande assembleia anual, respondeu Annabeth. Mas, como chegou lá? Perguntou Percy. Não entendo como diabos eles foram para o Monte Olimpo, pela ferrovia de Long Island, é claro. Você desce na estação Penn. Empire State, 600º andar, disse Annabeth como se fosse óbvio. Como se todo mundo soubesse como chegar lá. Quem diabos pensaria que o Monte Olimpo flutuava acima do maior prédio de Nova York?
Oh, esqueci, todo mundo poderia ver uma cidade flutuando lá, pensou Ikki sarcasticamente, enquanto continuava a olhar para o lago. Várias náiades olhavam para ele timidamente, algumas ousadas o suficiente, pisacaram e mandaram vários beijos em sua direção. Algumas das mais pervertidas, tinham sangue escorrendo pelo nariz. E isso divertiu muito Ikki, porque era cômico ver isso na realidade. Seus olhos brilharam com divertimento. O filho de Poseidon e a filha de Atena não pareciam ter notado seu estado divertido. Annabeth olhou para Percy e logo depois para Ikki, que tinha seus olhos azuis safira brilhando, quando olhou para o último. Um tom rosa apareceu nas suas bochechas. Ela perguntou: "Vocês são nova-iorquinos, certo?" "Ah, com certeza", disse Percy. Pelo que ele sabia, havia apenas 102 andares no Empire State, mas ele decidiu não comentar isso. Logo depois da visita, continuou Annabeth, o tempo ficou esquisito, como se os deuses tivessem começado a brigar. Uma ou duas vezes desde então, ouvi sátiros conversando. O máximo que posso deduzir é que algo importante foi roubado. E, se não for devolvido até o solstício de verão, vai haver problemas. Quando vocês vieram, eu estava esperando, quer dizer, Atena pode se entender com quase qualquer um, a não ser Ares. E, é claro, ela tem uma rivalidade com Poseidon. Mas, quer dizer, fora isso, pensei que poderíamos trabalhar juntos. Pensei que você pudesse saber alguma coisa, disse Annabeth franzindo testa. Preciso conseguir uma missão, murmurou Annabeth consigo mesma. Eu não sou jovem demais. Se eles ao menos me contassem qual é o problema. Ikki olhou para o lago Triste. Ele viu algumas náiades carregando suas companheiras. Parece que elas desmaiaram depois de perder muito sangue. E algumas outras, principalmente as tímidas, desmaiaram com olhos girando quando viram ele dando um sorriso quase imperceptível. As mais ousadas pareciam completamente excitadas. Na verdade, elas só não o atacaram porque tiveram que carregar suas irmãs. Mas, elas tinham lágrimas enquanto faziam isso. Isso fez ele imensamente divertido. Ele nunca pensou que veria algo assim na vida real. E que não pode deixar de pensar, se um pequeno sorriso quase imperceptível foi capaz disso, e se ele desse seu melhor sorriso. Ele decidiu que por enquanto é melhor ele não fazer isso. Quem sabe, isso pode causar o próprio Ragnarok dos deuses tentando o pegar para si mesmos. Esse pensamento era assustador. Com toda certeza, ele vai sorrir menos. O ronco vindo da barriga de Percy, sinalizando que ele estava com fome, chamou a atenção de Annabeth e Ikki. Eles olharam para o filho de Poseidon que parecia envergonhado. Vai na frente. Eu alcanço você pudesse depois, disse Annabeth fazendo um gesto para Percy em direção ao chalé de Hermes. Percy deixou o pier e foi em direção ao chalé de Hermes. Ikki não o seguiu, ele ficou parado olhando o lago. Junto com ele estava a filha de Atena, correndo o dedo pela balaustrada como se estivesse desenhando um plano de batalha. Mas, na verdade seu coração estava batendo mais rápido e ela se sentiu um pouco tímida, em seu rosto também tinha um rubor. O motivo era claramente Ikki. Com algumas pessoas junto, ela se sentiu menos afetada com sua aparência. Mas, quando ficavam sozinho ela se sentiu intoxicada novamente. Você disse que queria eu no seu time sexta-feira à noite, para o jogo Capture a Bandeira. Você pode me explicar mais sobre isso? Já faz sua estratégia? Perguntou Ikki olhando para Annabeth com interesse. Os olhos cinzas de Annabeth brilharam e se estreitaram como se ela tivesse pensando em várias maneiras de lutar e guerrear em um campo de batalha. Isso era natural, já que o jogo Capture a Bandeira era um campo de batalha. Capture a Bandeira é uma tradição de longa data no acampamento Meio Sangue e acontece todas as sextas-feiras.
Os campistas geralmente jogam entre si, mas quando os caçadores de Ártemis os visitam, eles os enfrentam em uma partida amistosa. Como mostrado no livro 3, A Maldição do Titã. O cenário do jogo é a floresta, onde os monstros estão localizados e se escondendo. Apesar de extremamente perigoso, é considerado benéfico para os semideuses, pois os treina para a vida no mundo real, onde terão que lutar contra monstros. 2 equipes são formadas, e cada equipe recebe uma bandeira. Em cada lado da floresta, as 2 equipes escondem sua bandeira em algum lugar visível, mas facilmente defensável. Para vencer pelo seu time, você precisa pegar a bandeira do oponente e carregá-la pelo rio que divide o meio da floresta e funciona como uma fronteira. Kiron serve como médico e árbitro no campo de batalha. Depois de Annabeth explicar o que era um jogo de capture a bandeira, os 2 começaram a conversar sobre várias possíveis estratégias e algumas coisas casuais sobre batalhas históricas ou arquitetura, principalmente Annabeth. Ela tem um fetiche por construções, pelas próximas horas, até a hora do jantar. Como esperado de uma filha de Atena, ela era muito inteligente, mas previsível. Em um campo de batalha, ela fazia muitos movimentos que o oponente com um pouco de inteligência poderia prever. E que deu alguns conselhos para ela. Um exemplo: os filhos de Deméter, com seu controle sobre plantas, seriam exatamente úteis em uma floresta. Eles poderiam fazer flores ou arbustos cheios de espinhos para impedir os outros campistas de pegar a bandeira. Os filhos de Hermes poderiam ser um time de batedores, por causa da sua velocidade e furtividade. Eles poderiam colher informações sobre os outros times, e ao mesmo tempo servir de iscas, entre várias outras coisas. Esses tipos de conselhos fizeram a filha de Atena olhar com admiração. Suas estratégias eram simples, mas extremamente eficientes. Por um momento ela pensou que ele fosse seu irmão por causa da sua inteligência e sua mente estratégica. Não que ela não tenha pensado nisso antes, no tempo que elas ficaram junto. Mas, ela descartou essa ideia quando descobriu que ele tinha uma mãe mortal. Se bem que sua mãe pode conceber filhos semideuses, unindo sua mente a seus amantes mortais, que ela considera o tipo mais puro de amor que alguém poderia dar. Então, ela não pôde fazer isso com uma mulher. Foi como uma iluminação atingindo a mente de Annabeth. Ela ficou um pouco estupefada de imaginar que esse seu pensamento em particular fosse real. Ela sentiu seu coração ficar azedo. Se foi porque sua mãe teve outro filho com literalmente outra mulher. Ou o fato de que Ike possa ser seu irmão. Só ela sabia. Assim que trombeta soou à distância, os 2 caminharam até o pavilhão de jantar. Annabeth foi até a mesa de seu chalé e Ike foi até a mesa de Hermes. Os outros campistas logo chegaram. Aquela que viram ele com Annabeth olharam para a dita garota como se ela tivesse matado toda sua família e bebido o sangue deles. Logo depois tivesse torturado eles e quebrado sua vontade de viver. E que suspirou mentalmente com isso. Annabeth parecia muito desconfortável, mas ela encarou de volta com um brilho feroz. Dentro de pouco tempo, o jantar foi servido. Como nas noites anteriores, ninfas saíram do bosque, avançaram com bandejas de comida e começaram a servir todo mundo. Luke explicou para Percy os assuntos sobre o jantar. E que apenas ficou em silêncio. Todo o pavilhão estava em silêncio, com algumas várias excessos. Enquanto olhavam para ele, o deus da loucura, que viu Ike oficialmente pela primeira vez, durante essa manhã, ele ignorou, ficou sem palavras. O deus do vinho, Dionísio, estava encarando Ike em um estado estupefado. Como se ele tivesse vendo Afrodite nua. Ele demorou alguns minutos para voltar ao normal, com o rubor em seu rosto gorducho. Talvez seja esperançosamente vergonha. Mas, ele estava como os outros campistas masculinos, tendo uma ilusão que Ike era uma mulher vestida de homem.
Então, infelizmente até os deuses são afetados por sua beleza ridícula que quebra o próprio conceito de perfeição e seu charme magnético de nível inimaginável. O SRD se levantou abruptamente, fazendo os campistas ficarem em silêncio. Não que já não tivesse antes, por causa de Ikki sua beleza. Claro, tinha aqueles que já tinham caído no caminho errado, junto de novos soldados que acabaram de aceitar a inscrição para o exército do caminho errado que estavam conversando sobre sua paixão. Foram esses que ficaram em silêncio quando o SRD se levantou, o Senhor D com um enorme suspiro. Ele tentou acalmar seu coração que batia furiosamente. Sim, suponho que deva dizer olá a todos vocês, moleques. Bem, olá. Nosso diretor de atividades, Kiron, diz que a próxima captura da bandeira será na sexta-feira. Atualmente, o Chalé 5 detém os lauréis. Um monte de aplausos disformes se ergueu da mesa de Ares. Pessoalmente, continuou o Senhor D, não me importo nem um pouco, mas congratulações. Também devo lhes dizer que temos 2 novos campistas que se juntaram a nós durante essa semana. Peter Johnson e Mick Poebe, e que ergueu uma sobrancelha pelo seu nome ter sido pronunciado errado. Principalmente porque Mick não era um nome meio feminino. Olhando para o estado do deus do Olimpo inútil, ele sentiu um frio subir seu coração. Até os deuses foram afetados. E se, engolindo em seco mentalmente é por ter essa ideia terrível em seu coração. E se quando eu encontrar um deus bissexual como Apolo, e até os outros deuses masculinos? Foda-se, preciso ficar mais poderoso, antes que seja tarde demais, pensou e que soando frio, ele não deixou transparecer suas emoções em seu rosto. Ele continuava calmo e indiferente, como se ele não pertencesse ao mundo mundano. Ele viu Kiron murmurando alguma coisa nos ouvidos do deus do vinho. Percy Jackson e Ikki Phoenix, corrigiu o Senhor D, está certo. Viva, e tudo o mais. Agora vão correndo para sua fogueira boba. Andem. Luke ensinou Percy a fazer a oferenda. O filho de Poseidon ficou óquidiabos. Ele não acredita que divindades gostassem do cheiro de comida queimada. Mesmo assim ainda fez sua oferenda. Depois que Percy fez sua oferenda, foi a vez de Ikki. Ele pegou um pedaço de carne de veado mais suculento do seu prato, e um cacho de uvas gordas vermelhas. Depois de analisar sua situação, ele sentiu que deveria rezar para um deus odiadora de homens em particular. Pedir sua bênção para que ele não encontre nenhum deus masculino. Assim que ele jogou sua carne de veado suculenta, ele fechou os olhos e murmurou só para ele ouvir. Lá de Artemis. Antes de ignorar minha oração, por causa que eu sou um homem, peço humildemente que me escute. Lá de Artemis, primeiro eu lhe desejo uma boa caçada em uma viagem segura para você e seus caçadores, que eles tenham proteção divina e não aconteça nada com eles. Segundo, permita-me explicar um pouco da minha situação. Eu sou um homem muito feminino, tão feminino que todos os campistas nesse acampamento pensam que eu sou uma mulher vestida de homem. Que eu não sou, por causa disso minha vida correr sérios riscos. Você sabe por que esses homens uma hora ou outra vão querer forçar o caminho comigo. Esse pensamento é repugnante. Desculpe nojetar você com esse pensamento, minha senhora. Só peço humildemente sua proteção contra esses homens, principalmente os deuses masculinos. Você e Ladestia são minhas deusas favoritas, e os únicos deuses que eu possuo ao respeito verdadeiro e que admiro, e também você é minha única esperança. Então, por favor, me ajude. Sei que posso não ser uma donzela, mas... se isso conta como algo, eu sou totalmente puro. Peço desculpa novamente se te ofendi com alguma palavra minha, murmurou Ikki tão baixo, que só ele poderia ouvir. Suas palavras foram sinceras e respeitosas, dava para ver que eram totalmente verdadeiras. Ikki fez a sua oração em cerca de alguns segundos.
Logo depois que ele terminou, ele sentiu o cheiro da fumaça, tinha o cheiro da mais pura natureza. Sem que ninguém notasse, a lua no céu parecia brilhar ainda mais. Ele colocou sua última oferenda lá deste, e como sempre fez uma oração para a deusa da família, o fogo queimou alegremente, com a mais pura satisfação. E que voltou para a mesa de Hermes. Todos jantaram enquanto faziam suas próprias coisas. Depois do jantar foram para o anfiteatro como sempre, e mais à tarde voltaram cada um para seu chalé. E assim o dia se passou sem nenhum problema. Os próximos dias foram normais. Ou tão normais quanto o assunto envolve semideuses e uma mitologia inteira. Nesses dias, Ike, assim como Percy, começaram suas atividades como campistas. Durante a manhã, eles iriam para a aula de grego antigo, onde aprenderam a língua grega com Annabeth e outros filhos de Atena. Graças à sua herança grega, eles podiam entendê-lo. E que aprendeu rapidamente em um ritmo digno de um filho de Atena, não apenas grego, ele também aprendeu latim muito bem. Percy estava tendo problemas para aprender, pelo menos, agora ele pode ler um pouco de grego, sem ter uma dor de cabeça horrível. Assim que acabaram sua aula de grego, depois do café da manhã, Percy e Ike fizeram atividades ao ar livre. Eles tinham que descobrir no que eram bons. Ambos tentaram aulas de arco e flecha com Quirón. Isso, bem, Ike se mostrou ser tão bom quanto um filho de Apolo deveria ser. Na verdade ele foi muito melhor que alguns campistas de Apolo novatos e até alguns com um pouco de experiência. Já Percy, ele era absolutamente um desastre. Não foi errado dizer que ele era o pior arqueiro da história, sério, Quirón teve que arrancar uma flecha das suas ancas, ele proibiu o filho de Poseidon de usar um arco. Percy fez beicinho por causa disso, como uma criança que perdeu seu brinquedo. Mais tarde, Percy e Ike tiveram uma corrida com as ninfas da floresta como instrutoras e rivais. Percy comeu poeira, e Ike, bem, ele deixou as ninfas na poeira, graças a seu cultivo corporal e seus aspectos físicos são incontáveis vezes mais fortes que os semideuses dos três grandes. Os semideuses normais são muito mais fortes e duráveis que os seres humanos. Os semideuses dos três grandes são muito mais fortes que o semideus normal. Ele nem precisou usar toda a sua velocidade para alcançar tal feito. Os garotos também tiveram sua primeira luta. Ike não teve problema com seus aspectos físicos superiores, mas ele não dependeu deles. Apenas sua reação a um pouco da sua velocidade para desviar dos golpes. Ele conseguiu derrotar a maioria do chalé de Ares, e que absorveu a experiência de luta como uma esponja. Depois de cada luta, ele ficava analisando suas falhas na postura, nos golpes e tentou melhorar da melhor forma que pôde. Depois de cada luta, ele ficava cada vez melhor, todos poderiam notar isso. Nesse aspecto ele era como um filho de Ares, o deus da guerra. Os filhos do deus da guerra, mesmo sendo novatos no acampamento, possuem uma perícia elevada em combate desarmado e pelo menos no uso básico da arma de sua escolha, diferentes dos outros semideuses. E eles aprendem rápido como lutar tanto desarmado quanto armado. Claro, a melhora de Ike foi muito mais significativa do que ele demonstrou. Ele não mostraria tudo, ele já está chamando atenção demais. Com sua super força, agora super velocidade e sem contar sua aparência. Além da sua façanha de matar as três fúrias e ferir o Minotauro. Por isso ele se conteve e mostrou um bom progresso. Diferente de Ike, Percy nas aulas de luta não era muito bom. Clarice parecia gostar de bater Percy no tatame, sussurrando coisas para ele. O filho de Poseidon não tinha chance em uma luta contra ela, aonde só habilidades e não poderes de semideuses importava. Os dois também tiveram aulas com Grover, que ensinou sobre deuses e monstros. Era mais Percy que tinha essa aula, e que só iria de tempos a tempos, quando ele não estava vendo as aulas com Grover.
Ele passava na biblioteca ou ficava com Annabeth e os filhos de Atena, jogando xadrez e vários outros jogos de estratégia. Em outras ocasiões, Ike iria aos estábulos para ficar com Silena ou aprender a montar Pégaso. No caso seu Pegasus, Albion. Ele conseguiu surpreendentemente aprender muito rápido e ele amava a sensação de voar no céu junto a Albion. Era sua atividade favorita, desde que aprendeu a voar em um Pegasus. Por isso ele passou muito tempo nos estábulos. Silena estava quase sempre lá, então os dois conversavam sobre coisas casuais e sobre si mesmos em geral para se conhecerem melhor. Ike conheceu ainda melhor a filha de Afrodite. Ela realmente não era como seus irmãos. Um exemplo disso. Para um filho de Afrodite provar-se, eles devem fazer alguém se apaixonar por Hélice, em seguida, quebrar o coração dessa pessoa. Silena abomina esse rito de passagem de Afrodite. Deveria trazer um pouco de raiva de sua mãe por causa disso, mas estranhamente a deusa do amor acha sua forma de amor adorável, por isso ela é sua filha favorita, ou pelo menos mais adorável que os outros. Ike ficou um pouco surpreso com esse rito de passagem. Ele não pode deixar de pensar ironicamente em como o amor da deusa do amor estava distorcido. Acho que se casar à força com alguém por quem não tem amor deve ter causado isso. Pode ser por esse motivo que ela escolheu o prazer carnal e abandonou o amor ou pelo menos distorceu ele em sua mente. Era isso que Ike achava. Ele sentiu um pouco de pena da deusa. Sua reputação faz você pensar que ela é uma vadia, mas, e os motivos dela de ter feito isso? Quer dizer, ela casou-se com alguém que não ama. Para a deusa do amor, isso foi algo prejudicial, inconscientemente ou instintivamente. Ela parou de acreditar no amor e criou esse senso distorcido dele. E vamos comentar, Hefesto não é exatamente um homem muito bonito. Tanto que ele foi jogado do Olimpo quando nasceu, por ser feio demais. Graças ao seu amor distorcido, Afrodite começou a fundar em seus outros domínios. Que eram luxúria, sexualidade, desejo e prazer. Acho que ela mergulhou tanto neles, que era muito raro encontrar um homem que não tivesse dormido com ela. Ares, o deus da guerra, sendo seu amante principal. Ele teve pena da deusa. Além de saber sobre Silena detestando esse rito de passagem, ele aprendeu várias outras coisas sobre Silena. Ambos ficaram muito próximos. Silena percebeu que quanto mais você fica perto de Ike, mais se torna necessitada dele. A filha de Afrodite se acostumou com sua bela aparência e seu charme magnético, não no nível de Percy, mas no nível de Chiron. Ela pode ser ela mesma, enquanto conversava com Ike sem se sentir afundando no conforto magnético de seu charme, embora às vezes ela se via distraída na sua aparência. Ela conheceu Ike muito melhor, percebeu que ele era muito calmo e maduro, ao mesmo tempo ela viu que ele era sereno e um pouco brincalhão, ou pelo menos divertido. Ele também se interessava por várias coisas, e gostava de aprender tudo o que podia. Ironicamente parecendo um filho de Atena nesse aspecto. O resto do acampamento também se acostumou um pouco com Ike. Os campistas masculinos que não foram para o caminho Errabó, criaram uma forma de comunicação para sempre saber quando Ike estava vindo em sua direção. Todos eles se uniram e quando um percebia que o diabo estava se aproximando, esse campista comunicava a seus companheiros de guerra. Felizmente, graças a esse sistema anti-caminho Errabó, eles conseguiram diminuir um pouco dos seus companheiros caídos. Infelizmente os companheiros que sucumbiram ao caminho errado não podem ser trazidos de volta, e olha que seus amigos do caminho certo tentaram. Eles mostraram milhares de fotos de mulheres lindas nuas, mas nada funcionou. Nesse dia, eles choraram novamente, sabendo que seus amigos caídos não podem ser trazidos de volta. Já as campistas femininas, o chalé de Afrodite, não desistiu da ideia de sequestrar Ike, alguns usando sua habilidade de charme ou tentando levar ele no meio da noite, ou quando ele estava sozinho.
Era assustador, eles pareciam completamente obcecados em fazer Ikki deles. E era todo o chalé de Afrodite, com exceção de Silena. Claro, eles não tiveram sucesso. E Ikki ficou satisfeito com a punição deles. Pelos próximos 2 anos ele não precisa fazer nenhuma tarefa. As outras campistas femininas eram como garotas apaixonadas. Muitas delas só o admiravam de longe, outras mais ousadas tentaram o aproximar e conversar, e algumas, a grande maioria, eram como as lendárias Elders, Stalkers ao mesmo tempo. Elas seguiam Ikki escondidas o tempo inteiro. Ikki teve que se cuidar, principalmente na hora do banho. Muitas campistas femininas e até campistas masculinos tentaram espiar. Mas, ele tomou cuidado. E felizmente eles não o viram nu. Ninguém sabe que tipo de Ragnarok pode trazer se eles o virem, semideuses adolescentes cheios de hormônios. Não era uma boa ideia mostrar algo que quebrou o conceito de perfeição. O corpo de Ikki seria como a própria tentação encarnada. Então, com certeza seria uma ideia terrível. Percy se sentiu totalmente perdido com o que estava vivenciando durante sua estadia no acampamento. A maioria dos campistas do caminho certo olhavam para ele com um olhar cheio de pena e alguns cheios de ódio e amargura. Esses olhares eram daqueles campistas do chalé de Hermes, que tiveram vários de seus companheiros caídos por causa do filho de Poseidon e suas ações de papel de bobo. As campistas do sexo feminino olharam para Percy como se ele fosse seu pior inimigo e seus olhos tinham claramente muita inveja, confundindo o filho de Poseidon ainda mais. Poucos campistas também comentavam sobre ele ter matado um minotauro. E sobre o incidente no banheiro também, o deixando desconfortável com a atenção recebida. Era quinta-feira, fazia alguns dias desde que Percy e Ikki tinham começado suas atividades como campistas. Hoje ambos tiveram sua primeira aula de esgrima. Todos do chalé Ozzy se reuniram na grande arena circular, onde Luke seria seu instrutor. Os campistas do chalé de Hermes começaram com estocadas e cutiladas básicas, usando bonecos recheados de palha com armaduras gregas. Percy foi bem, ele parecia natural como uma espada. Seus reflexos eram bons, apenas ele parecia estar tendo problemas em achar uma espada adequada para ele. Todas pareciam erradas. Ikki estava afastado de todos os campistas, em um canto sozinho. Ele segurou seu queixo de uma forma pensativa. Em sua mão tinha uma espada de 2 gumes simples. Se eu quiser cultivar a lei imortal da espada ancestral, antes preciso cultivar o volume da essência, um subvolume que veio junto do manual, pensou Ikki fechando seus olhos. O conteúdo do volume da essência apareceu na sua mente. Apenas se ele cultivar com sucesso as 3 partes do volume da essência, ele terá cumprido os requisitos mínimos para cultivar o manual da lei imortal da espada ancestral. O volume da essência era dividido em 3 partes: básico, intermediário, verdadeiro. O básico era aprender as técnicas de esgrima básicas ao nível da perfeição. O intermediário era criar seu próprio estilo espadachim sem falhas. O verdadeiro era decidir o seu caminho na espada. As 3 partes do manual da essência podem ser treinadas como quiser. Ele poderia começar treinando a parte intermediária ou verdadeira que não teria nenhum problema. Começando com o básico. Ikki fechou seus olhos e as imagens básicas de luta de espada apareceram em sua mente. Cortes, estocadas, meia espada e agarrar, defesas e intercepção usando a espada, laido, desarme, étique. Essas imagens eram a parte básica do volume da essência. Enquanto imagens passavam pela sua mente, ele parecia ter se fundido com a pessoa na imagem, abrindo seus olhos. Ele começou a copiar seus movimentos. Eram simples, afinal era o mais básico de como movimentar e usar uma espada. Apesar disso, continha uma profundidade que ninguém no mundo poderia compreender.
Lentamente, Ikki se perdeu no sentimento. Seus olhos estavam brilhando como duas estrelas. Ele continuou com essa rotina por cerca de meia hora. Esse sentimento desapareceu. Ikki ficou pensativo. Sua compressão da parte básica do volume da essência chegou pelo menos em 55%. Enquanto ele estava pensativo e ignorando o mundo para treinar, todos estavam olhando para ele com o coração batendo mais rápido e seus olhos brilhando. No momento que ele começou a balançar a espada, todos se perderam na visão. Para ele só existia Ikki no mundo. Cada movimento parecia uma dança que só os imortais celestiais poderiam ter o privilégio de assistir. Uma exceção era Percy, que ficou admirado com a forma que Ikki balançou a espada. Sua esgrima era o básico de qualquer técnica de espada. Mas, era como se esse básico fosse mágico, ninguém poderia compreender o que fazia ele mágico. Era simplesmente algo que parecia se encaixar com Ikki, fazendo ele parecer uma pintura feita pelos próprios conceitos de belo, imortal e perfeito. Depois que ele parou de balançar sua espada e ficou pensativo, todos saíram do seu transe. Cada um teve uma reação diferente. Os que já estavam no caminho errado tinham um olhar apaixonado e alguns até um filete de sangue descendo pelo seu nariz. Os que eram do caminho bom perderam quase metade de seus companheiros de guerra. Sorte ou azar que era apenas o chalé de Hermes presente. Todo mundo continuou sua aula. Eles passaram adiante, para duelo em duplas. Luke anunciou que seria parceiro de Ikki depois Percy, já que era a primeira vez de ambos. Boa sorte, disse um dos campistas do caminho errado para Percy e Ikki. Luke é o melhor espadachim dos últimos 300 anos, espero que ele pegue leve com nós. Disse Percy em um tom sarcástico, não que ele percebesse. Ele olhou para seu amigo que caminhou até a arena. O filho de Poseidon prestou bastante atenção, pois depois de Ikki era sua vez. Ikki e Luke estavam a alguns metros um do outro no meio da arena. Todo mundo manteve seus olhos nesse duelo. Pelo que pude notar antes, você tem uma boa base na espada. Tudo o que falta é a experiência, então nesse duelo eu não vou ensinar nada, nós vamos apenas lutar até onde nos perder a espada ou disser eu me rendo, disse Luke com a espada em guarda. Ele viu que Ikki parecia saber lutar com espadas, pelos seus bons movimentos anteriormente. Ikki assentiu e segurou sua espada firmemente na mão direita. Normalmente seria uma posição cheia de aberturas e Luke comentaria sobre isso. Mas, o filho de Hermes sentiu que esse era Ikki falando sério. Luke atacou, brandindo sua espada em direção a Ikki. O mesmo também cortou com sua espada e interceptou o ataque do filho de Hermes. A força por trás do golpe não fez ele nem se mexer. Assim que interceptou o ataque, Ikki se afastou para trás e tomou impulso. Em um rápido movimento desferiu um golpe de espada em direção ao filho de Hermes. Luke interceptou seu ataque. Ele sentiu sua mão ficar dormente, servindo de lembrete que Ikki possuía super força, e ele parece estar se contendo ou parece não ter controle por ela. Logo os dois começaram a trocar golpes de espada, cada vez mais rápidos. O choque de lâmina soou pela arena. Na mente de Ikki as posturas da parte do básico do volume da essência apareceram. Ele sentiu o mesmo sentimento de antes, como se ele tivesse se fundido com a pessoa nas imagens. Sua esgrima começou a ficar melhor, Ikki começou a entender esse parte do básico do volume da essência. Ele lutou com Luke pelos próximos minutos. Ao invés de parecerem casados, eles estavam ainda mais intensos. Todos puderam notar que Ikki estava ficando cada vez melhor na esgrima. E Luke estava sendo pressionado cada vez mais. Mas, o filho de Hermes não era o melhor espadachim do acampamento por nada. Mesmo sendo pressionado, ele manteve a calma e continuou a pressionar Ikki em troca. Ikki ainda estava tendo aquele sentimento de que era ele na imagem na sua mente.
Ele cortou com sua espada em direção a Luke. O filho de Hermes interceptou com a sua espada. Em sequência, usando sua experiência, o filho de Hermes deu um giro e cortou horizontalmente em direção ao pescoço de Ikki. Nesse momento, Ikki jogou seu corpo para a diagonal direita e ao mesmo tempo que se desviou da lâmina do filho de Hermes, ele brandiu sua lâmina em direção ao tórax de Luke. Luke conseguiu interceptar o ataque, graças a seus instintos. Ele ficou muito surpreso com a melhora de Ikki, seu talento para a espada era monstruoso. Ele decidiu levar mais a sério, se afastando um pouco ele colocou sua guarda em alta. Vou levar a sério. Tome cuidado, avisou Luke, com uma expressão séria. Ikki assentiu e segurou sua espada mais firmemente. Em sua mente o nível básico da esgrima apareceu, novamente aquele sentimento de fusão veio em seu ser. Desta vez era diferente. Era muito mais forte, isso porque depois de lutar com Luke, Ikki finalmente compreendeu 99% da parte do básico do volume da essência. Mostrando seu talento assustador que poderia ser considerado um dos 10 melhores de toda a existência. A parte do básico do volume da essência se resume em saber quando era a circunstância certa, quando era o lugar certo e quando era o momento certo para executar qualquer das formas básicas de ataque da esgrima. Simplificando, para executar os movimentos corretos na hora certa, em um grau perfeito. Ikki atacou Luke. O filho de Hermes percebeu uma mudança qualitativa em seus ataques. Era como se Ikki tivesse prevendo todos seus movimentos e usando os movimentos básicos no momento certo. Era como se ele tivesse lutando com um mestre espadachim que treinou a vida inteira. Logo os dois começaram a travar golpes, dos simples aos mais complexos. Luke estava um pouco chocado em seu coração, e que era completamente diferente de um minuto atrás. As suas técnicas básicas da espada eram simplesmente perfeitas. Ele nunca viu alguém tão bom nelas. Se ele não tivesse seu próprio estilo com a espada, ele já teria perdido esmagadoramente. Luke sentiu seu coração ficar excitado, como um verdadeiro espadachim. Ele sentiu que poderia melhorar sua arte da espada ainda mais com a ajuda de Ikki. Durante a próxima hora, Ikki e Luke lutaram intensamente. Cada golpe, cada movimento, eles estavam lutando com tudo que tinham. No final, Luke estava ofegando e ele estava suando. Ikki continuava o mesmo, mas ele teve que tomar um pouco de fôlego. Em uma rápida demonstração de habilidade, Ikki conseguiu desarmar e derrubar Luke no chão. Ele colocou a lâmina no pescoço do filho Hermes. Eu enrendo, se rendeu Luke. Ele estava ofegante. Ikki deu uma mão e o ajudou a levantar. Suas habilidades são realmente as melhores do acampamento. Se eu não tivesse mais resistência que você, eu teria perdido. Afinal, a diferença de experiência entre nós não é algo que pode ser desfeita com apenas uma luta, disse Ikki calmamente, analisando sua luta. Ele teria perdido se os atributos físicos de Luke fossem o mesmo que os deles. E ele não entendeu 100% do básico da essência. Ele precisava treinar por mais um tempo para compreender totalmente esse nível. Luke olhou para Ikki com um pouco de admiração. Mesmo assim, isso foi incrível, Ikki. Continue assim, uma hora ou outra você pode me superar, disse o filho de Hermes. Enquanto os dois conversavam, todos que estavam assistindo ao duelo estavam em silêncio. Eles ficaram chocados por Luke ter perdido. Logo foi a vez de Percy, que surpreendentemente conseguiu ganhar de Luke com um pouco de sorte, deixando os campistas chocados com o filho de Poseidon. XXXXX